Olá, seja muito bem-vindo! Que honra estar aqui para o terceiro episódio do Coisas que Ninguém Te Disse. Se você está acompanhando o terceiro, quer dizer que já tem 2 lançados. E é aqui que eu deixo a minha pergunta. Você já assistiu os últimos 2 episódios? Se sim, comenta aqui embaixo, invicto. Uma palavra diferente, né? Tem que ser. Quem rolar lá nos comentários vai achar um pouco estranho, mas é a ideia. Quer dizer que você assistiu esse pedacinho pra eu saber se você assistiu ou não, porque eu quero saber. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Júlia, atualmente sou estudante de jornalismo e no episódio de hoje falaremos o que ninguém me disse sobre debate. Aproveitei a oportunidade que eu vivi nas minhas últimas férias, que foi um momento ali de... pode ser debate, né? Uma discussão, por ser de opiniões opostas, religiosamente falando, que valeu os aprendizados. Sabe? Agora eu entendo porque Jesus Cristo demorou 30 anos para começar a sua vida pública. No fim das contas, o que se entende quando falamos sobre debate, quando ele é posto à prova? Tá tão comum o 30 contra 1, enfim... Mas o que realmente a proposta deveria significar? Bom, o debate a gente sabe que significa a defesa de uma ideia. Então existe o lado pró e o lado contra, o a favor e o contra. E assim tentar chegar na verdade do fato em si, mais conhecido como diálogo socrático ou diálogo dialético. De forma simplista, essa é a ideia do debate. Mas, na prática, essa afirmação encontra um problema. Chegar na verdade do fato em questão. Porque, por exemplo, nessa ideia do 30 contra 1, tem só um que pensa a favor e outros 30 que pensam contra. Mas a ideia do debate é chegar numa verdade, dessa discussão de ideias é chegar numa verdade e ter a humildade de, se necessário for, mudar de opinião. Só que nesses vídeos acaba ocorrendo até tanta controvérsia, assim, discussão, clima, porque tá todo mundo no seu quadrado, sabe? Todo mundo pensando do seu jeito e, claro, colocando ali as ideias e arrotando as ideias, mas ninguém realmente para e questiona tanto aquilo que a pessoa própria está dizendo, como o que quem pensa contra está dizendo. E é aí que mora a grande chave de uma verdadeira discussão. Encontrar a verdade do fato na sua forma mais aprofundada. Não só aprofundada, mas na sua raiz, nesse sentido que eu tô dizendo, naquilo que realmente é. E concorda comigo que ambas as pessoas têm que ter um conhecimento amplo ou determinado, talvez até na mesma medida, né, para ficar uma discussão legal do assunto, sendo capaz de argumentar sobre isso? Mas, Júlia, onde você quer chegar com isso? Se prepara que lá vem a história. Teve um dia que eu tava de férias, foi esse ano, e eu tinha presenciado um acontecimento na noite anterior que tinha me deixado incomodada e eu queria muito comentar com alguém. Geralmente, a primeira pessoa que eu comento é minha mãe. Só que quando eu acordei no dia seguinte, ela não tava em casa. Eu tava na casa da minha avó, e aí é onde mora minha tia atualmente, e minha mãe tinha saído, porque eu acordei tarde, né? E aí minha tia tava lá, assim, tava na casa dela, né? Mas quando eu sentei pra tomar café, ela foi, sentou comigo, a gente começou a conversar. Só que o que tinha me incomodado era uma questão religiosa, e essa minha tia, ela tem uma opinião diferente à minha, religiosamente falando, porque eu tenho a minha religião, que é o catolicismo, e ela tinha outra religião, que não é nem o cristianismo em si, mas é outra religião que não entra em questão aqui. E aí eu tava incomodada. Tirando esse adendo, essa tia é uma querida, é uma das minhas tias preferidas, assim, a gente conversa da vida, sabe? A gente não concorda nem com o marido, por exemplo, o tempo todo, então quem dirá com tia, né? E tá tudo bem. Mas aí, talvez eu tenha caído no erro de comentar com ela, eu percebi uma coisa que aconteceu na noite anterior e tal, que me incomodou. E aí eu fui partilhando com ela
E aí, nisso, chegou outra tia minha na conversa, e aí elas começaram a comentar da história que eu tinha contado. Mas o que aconteceu? Chegou no fato da religião, e elas com a religião delas, e eu com a minha religião, o catolicismo. E aí elas começaram a me perguntar sobre, primeiro, Pentecostes, o acontecimento de Pentecostes e a renovação carismática católica. Então, por que existem pessoas que rezam em línguas? Depois elas perguntaram da Eucaristia, ou sobre rezar o tempo todo. Sabe o que eu achei engraçado? Teve uma hora que ela falou assim: e o seu pai, ele ainda continua rezando o texto o dia todo? Eu achei engraçado porque, assim, não sei se você já ouviu aquela frase, mas existe oração ao ritmo da vida, né? E meu pai, ele é assim mesmo, tipo, quando ele tá indo pros lugares, ele vai rezando o texto, reza com a minha mãe, enfim. E eu achei engraçada a forma como ela falou, sabe? Eu falei, não, mas ele não reza o tempo todo. É só porque ela vinha em alguns momentos, assim, despretensiosamente. A gente não reza só quando tá na igreja, né? A gente reza em casa, nos nossos momentos de oração, a sós com Deus, como também durante o dia, indo pra algum lugar, né? Só que eu expliquei na minha simplicidade aquilo que eu entendia sobre o dogma da Santíssima Trindade, que foi o que elas me perguntaram primeiro. Aí nisso elas puxaram para a renovação carismática católica. Depois elas foram me perguntando de Eucaristia e de oração. E eu fui respondendo aquilo que era a minha simplicidade, mas era duas pessoas mais velhas do que eu, com mais experiências de vida do que eu, me perguntando coisas que, claro, pra mim eu sei a resposta, mas eu talvez estava buscando dizer de forma mais pomposa, tentando dar uma de Padre Paulo Ricardo e afins, mas eu não tava conseguindo, eu tava dizendo de forma bem simples e eu comecei a ficar nervosa porque eu tava conseguindo dizer ali a minha opinião daquilo que se dizia a minha fé, mas de forma muito simplista. E parecia que elas estavam me colocando à prova, sabe? E eu fiquei incomodada com isso. Eu fiquei com muita raiva, fiquei triste com a situação. Com elas, não. Foi algo que também eu cometi a gafe, né? Eu podia não ter comentado, mas comentei. Teve uma hora que eu comentei com elas assim: mas, gente, vocês também estão me colocando numa saia justa, né? Olha a idade de vocês discutindo comigo. Eu só tenho 20 anos. Eu não entendo tudo sobre a minha fé. E dizia assim pra elas: quem sabe daqui a algumas décadas a gente não volta nesse assunto de novo. Aí depois eu fui tomar banho e durante o banho foi o que foi vindo os insights de todo esse aprendizado. Eu comecei a me sentir mal e eu conversei com Deus, assim. Porque era como se a minha fé tivesse colocado à prova e eu não tinha conseguido defender a minha fé com aquilo que tá dentro do meu coração, sabe? Aquela experiência que carrega a sua própria certeza. Eu já vivi tantas experiências boas com Deus que me fez querer buscá-lo cada dia mais, que eu tenho a plena certeza no meu coração de que eu sou católica, ou aquela famosa frase: se eu não fosse católica, católica eu me tornaria. E quando eu fui colocada à prova com elas e não consegui ali me dizer da melhor maneira, eu fiquei muito chateada, fiquei frustrada, fiquei com raiva, fiquei triste. Aí na hora do banho eu falava com o Senhor: Senhor, eu não consegui, sabe, te defender. Mas tive valiosos aprendizados depois desse meu descarregamento de frustrações. O primeiro insight de tudo isso foi que, enquanto eu tomava banho, veio assim no meu coração: está tudo bem você não saber de tudo. Você só tem 20 anos. Hoje em dia eu tenho 21, né? Mas no dia eu tinha 20. E eu falei: nossa, é verdade. Tudo bem que eu fui criada em berço católico, fiz catequese, primeira comunhão, crisma, mas quando a gente é criança e principalmente quando a gente é jovem, tem algumas coisas que passam despercebidas na nossa vida, né? E nunca fui, nossa, vou fazer um curso de catequese, um curso de catecismo na Igreja Católica. Ainda não fiz isso. Então eu não tenho tão... Eu sei a razão do que eu devo para crer, mas a questão de comunicá-la da melhor forma, eu não sabia. E me deu uma calma, assim, sabe? Vir isso dentro de mim. Tá tudo bem, você só tem 20 anos, sabe? Então tá tudo bem se você for jovem e ainda não souber muito sobre a sua fé.
saber mais aquilo que você viu de forma rasa na catequese, na crisma, em alguma formação ou outra, numa palestra ou outra do Padre Paulo Ricardo, ou numa missa ou outra que você vai aos domingos. Tá tudo bem, você tem apenas 20 anos, mas claro que isso me serviu de alerta. E o nosso segundo insight: não negligencie os estudos da fé. Porque mesmo que você ache que você não precisa, vai chegar um tempo que você vai precisar. Nas pequenas rodas de conversa, nas pequenas e ordinárias oportunidades do seu dia a dia, você vai precisar defender aquilo que você acredita. Aquele dia no banho, eu lembrava, no ensino médio, no último ano, eu tinha uma amiga minha que ela começou a fazer catequese com farofa, que é um programa, uma formação de catequese baseada no Catecismo da Igreja Católica, que o canal Santa Carona, que é um canal católico famoso aqui na internet, fazia. E ela vinha: Júlia, você não sabe o que eu aprendi no catequese com farofa, que não sei o que, falar. Que é uma amiga bem enérgica. E você tem que fazer isso, você tem que assistir essa aula, eu vou te mandar. E sabe o que eu fazia? Nossa, amiga, que legal e tal. Um dia eu vou fazer, um dia eu vou assistir, um dia eu vou escutar, vou aprender, eu vou pesquisar lá. Nunca vi, assim, inteiro. Só alguns trechinhos que ela me mandava e tal. E não estudei, meio que outra hora eu vejo isso, sabe? A minha prioridade agora é outras. Eu confesso que me fez falta, né? Mas tá tudo bem. Não sou uma velha, ainda sou jovem, ainda há tempo pra aprender. Mas eu lembrei desse dia e eu falei: caraca, se eu tivesse escutado essa amiga. E o terceiro insight é: o que importa mesmo é o seu relacionamento com Deus. Mas claro que isso não deve ser uma desculpa para você não estudar sobre a sua fé, para você não conhecê-la. Tem aquela passagem bíblica que fala, né, que o Senhor, ele escolhe os fracos e humildes. Ele quer aqueles que precisam ser ajudados. No fim das contas, o que me mantém de pé, apesar de tudo, e talvez depois desse episódio, é uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi numa aula de filosofia que eu acabei de comentar. A experiência carrega a sua própria certeza. E nesse quesito de relacionamento com Deus, desde muito novinha eu tive a oportunidade de me relacionar com Ele. Não só em missas, por exemplo, mas em grupos de oração, onde eu aprendi a rezar, onde eu aprendi a ter um momento de qualidade com Ele. E isso faz total diferença, porque faz com que eu não desista, né, da caminhada com Deus, que principalmente para jovens não é uma caminhada fácil, mas que sempre tem como continuar. Que o seu relacionamento com Deus hoje possa te dar esse certo tipo de conforto para querer buscar mais conhecê-lo. E o quarto e último insight é: tenha paciência com o tempo. Coisas principalmente relacionadas à fé, para ter realmente um conhecimento aprofundado, não é com dias, nem semanas, talvez nem meses, mas sim com anos, para que não só a base do conhecimento seja construída, mas também aquilo que é o entorno. Então, as pequenas realidades da vida. E claro, aproveita as oportunidades que você tem. Então, a missa que você participa, tem tanto conteúdo legal na internet para você se aprofundar. Todo mundo já vai logo de cara no Padre Paulo Ricardo, né? Eu também gosto muito. E ele até tem um site dele com muitos cursos sobre a fé católica, aquela fé mesmo, nada de distorção, assim, ela por inteiro. Também tem o Santa Carona, que já me indicaram, nunca vi muito sobre, até sigo no Instagram, mas vejo mais ali. Mas fica a dica para quem estiver procurando. Finalizamos mais uma reflexão, uma partilha, uma conversa sobre determinado assunto. Fez sentido para você a questão do debate? Nós não podemos nos intimidar por experiências ruins. E não sei pra você, mas pra mim a fé é algo inegociável. Então, se um dia eu estiver numa roda de amigos e às vezes alguém que pensa diferente de mim ou tem uma religião diferente me fizer uma pergunta ou ofender aquilo que eu acredito, que tanto eu, mas também você, possa ser capaz de dizer aquilo que tem de mais profundo na face da Terra, que é a fé. Espero que você tenha gostado. Você sabe, se você gostou, compartilha. Até a próxima!